Utilidade pública. Há alguns meses atrás, deparei-me com uma filosofia que desestabilizou de forma profunda minhas convicções mais íntimas. Foi como se palavras, e não punhos, atingissem diretamente a região mais vulnerável da consciência. Já havia lido muito sobre sofrimento, morte, niilismo. Temas pesados, sim, mas nada me abalou tanto quanto o antinatalismo. Não se tratou apenas de uma mudança de opinião. Foi uma reconfiguração radical no olhar. Passei a enxergar o mundo como se tivesse, pela primeira vez, retirado um véu. De repente, percebi o óbvio ignorado. O verdadeiro erro não é morrer. O verdadeiro problema é nascer. O antinatalismo, para quem nunca teve contato com o conceito, é uma doutrina simples na formulação, mas devastadora em suas implicações. O ato de gerar uma vida já constitui, em si, um dano. Não se trata apenas de lamentar o sofrimento que permeia a existência, mas de questionar a própria legitimidade de convocar alguém à experiência da vida. O nascimento, nesse horizonte filosófico, não é um milagre, é uma falha ética. E pior, uma falha evitável. Ninguém clama pelo ser, ninguém implora, a partir do nada, por uma chance de sofrer, de ser decepcionado, de adoecer, de morrer. E ainda assim, seguimos reproduzindo, quase como automatismos, indiferentes ao curso ontológico que essa convicção impõe. Longe de ser um lamento nihilista ou uma expressão de desespero pessoal, o antinatalismo emerge como uma ética da lucidez e da compaixão radical. É a coragem de reconhecer que, se a vida é um palco recorrente de dor e não um nascimento solicitado, então o gesto mais amoroso não é dar a vida, é recusar-se a impô-la. Entender que viver é, na melhor das hipóteses, uma ferida em constante processo de cicatrização, pontuada por breves anestesias, deveria ser suficiente para reconsiderar a responsabilidade de gerar outrem. Trazer alguém no mundo, nesses termos, equivale a convidá-lo para um campo de batalha sob o pretexto de um piquenique. Peter Wessel-Zapfe, em sua análise lúcida e implacável da condição humana, descreve a humanidade como uma espécie que desenvolveu consciência em excesso, uma hipertrofia trágica da inteligência. Para ele, a consciência não é um dom, mas uma falha evolutiva, um descompasso entre a mente reflexiva e a natureza indiferente. A busca pelo significado, a obsessão com a morte, a angústia diante do absurdo, tudo isso nos arranca de uma existência puramente instintiva e nos lança em um estado de constante desconforto metafísico. A resposta humana a essa tragédia não é um enfrentamento direto, mas a evasão. Isolamento, ancoragem, distração e a sublimação são, segundo Zapfe, os mecanismos psíquicos através dos quais contornamos a consciência do absurdo. Desta forma, evitando o confronto com o vazio que nos habita. O filósofo sul-africano David Benatar, por outro lado, desenvolve sua tese de maneira rigorosamente analítica. Sua assimetria estabelece uma distinção ética entre o prazer e a dor. Enquanto a presença da dor é sempre um mal, a ausência do prazer, quando não há um sujeito para senti-lo, não é um mal, tampouco uma perda. Com isso, Benatar sustenta que nunca ter existido é preferível a existir. Não por repulsa à vida, mas por uma consideração racional dos danos inevitáveis que ela impõe. A proposta não visa incentivar o suicídio, mas sim questionar a moralidade do nascimento. Para ele, o problema não está em viver o mal, mas no próprio fato de existir, um risco imposto sem consentimento, num mundo onde a dor é garantida e o prazer é incerto. O filósofo argentino Júlio Cabrera
amplia esse diagnóstico com uma abordagem existencial e materialista ainda mais radical. Ele contesta a simetria de Benatar, argumentando que a diferença entre prazer e dor é secundária diante da estrutura negativa da existência. Viver, para Cabrera, é submeter-se a um processo contínuo de deterioração, esforço e sofrimento. A vida não é um presente, mas um encargo. Mesmo os estados mais neutros da experiência, o tédio, a espera, a repetição, revelam um caráter insustentável da existência. A não existência, nesse quadro, não é apenas preferível, é eticamente superior. Seu antinatalismo não é fundado apenas na compaixão ou na lógica, mas em uma crítica ontológica à própria condição de estar no mundo. Esses três pensadores, cada qual ao seu modo, convergem numa mesma direção. Viver é, no fundo, um empreendimento fadado ao fracasso. Zafir denuncia a tragédia da consciência. Benatar aponta a desvantagem de existir, e Cabrera destrincha a negatividade estrutural da vida. O resultado é um questionamento profundo da legitimidade moral de procriar. A ética tradicional, fundada na valorização da vida a qualquer custo, é substituída por uma ética da recusa. Recusar-se a perpetuar uma experiência marcada pelo sofrimento inevitável e pela falência de sentido. E esse olhar não é exclusivamente do pensamento contemporâneo. Tradições espirituais milenares já intuíam essa condição. O budismo, por exemplo, descreve o samsara como um ciclo interminável de nascimento, sofrimento e morte. Alimentado pelo desejo e rompido apenas pela renúncia. Schopenhauer, por sua vez, apresenta a vida como uma manifestação de uma vontade, cega e insaciável, uma forma irracional que nos arrasta para o querer e, portanto, para o sofrimento. Já o gnosticismo oferece uma das críticas mais radicais ao mundo. Nele, a criação não é obra de um Deus benevolente, mas de um demiurgo perverso ou ignorante. O mundo material é uma prisão, e o nascimento é uma queda, um exílio ontológico. Dentro dessa perspectiva, o antinatalismo torna-se quase um ato de redenção, recusar-se a lançar mais um ser no cárcere da existência. Há quem responda essas ideias com um ataque simplista. Esse tipo de pensamento só é possível para quem tem um fluxo de refletir. Acusam o antinatalismo de ser uma filosofia de privilegiados, alienada do sofrimento real. Mas essa crítica, embora apelativa, perde força diante da realidade histórica da filosofia. Os próprios pensadores da antiguidade, Platão, Aristóteles, até mesmo os estoicos, só puderam filosofar porque estavam, de alguma forma, libertos da urgência da sobrevivência. Epiteto, que começou sua vida como escravo, só desenvolveu sua filosofia após conquistar a liberdade. Isso apenas reforça o ponto. A reflexão profunda sobre a vida não surge no meio da miséria bruta, mas num breve intervalo entre duas dores. A fome não permite questionamentos metafísicos, ela exige ação. Só quando a barriga está cheia é que o vazio se revela. A pergunta que surge é inevitável. Agora que sobrevivi, era só isso? A maioria das pessoas parece viver imersa em uma espécie de delírio cor-de-rosa, sustentando a crença irracional de que, no fim, tudo dará certo. Essa não é apenas uma inclinação psicológica benigna. Trata-se de um fenômeno sistematicamente estudado, conhecido como viés do otimismo. A neurocientista Tali Sharot demonstrou que cerca de 80% das pessoas superestimam a probabilidade de eventos positivos em suas vidas, ao mesmo tempo em que subestimam as possibilidades de tragédias, fracassos e sofrimentos. Esse viés atua como um véu narcotizante, protegendo o indivíduo da realidade nua e crua, mas ao custo de um auto-engano estrutural. Em contraste, a teoria do realismo depressivo, proposta por Lauren Alloy e Lynn Abramson, sugere que indivíduos com depressão leve tendem a possuir uma percepção mais precisa da realidade, especialmente quanto ao grau de controle que realmente exercem sobre suas vidas.
Isso não implica, é claro, que o sofrimento psíquico seja desejável, mas aponta para algo desconcertante, que a dor pode, em certos casos, abrir os olhos, enquanto a esperança costuma fechá-los. Enquanto isso, a reprodução permanece culturalmente blindada, sacralizada. O ato de gerar filhos é exaltado como um gesto nobre, natural, quase divino. Jovens que anunciam sua intenção de ter filhos são parabenizados de imediato, como se tivessem cometido um ato de coragem e generosidade indiscutível. Mas poucos ousam fazer a pergunta decisiva: quem garantirá que essa nova vida agradecerá por ter sido lançada ao mundo? A sociedade ajoelha-se diante de berços, mas ignora a ferocidade da realidade que aguarda os recém-nascidos. Um teste moral poderia desmascarar essa anestesia coletiva. Você aceitaria, sem hesitar, que qualquer uma das criaturas esmagadas pela existência fosse seu próprio filho? Ou indigente que se desintegra nas suas? A criança terminal com dores insuportáveis? O homem mutilado por doenças congênitas e abusos? Se você não aceitaria, como pode lançar alguém na roleta genética do mundo e dizer, com candura, foi por amor? O amor não anula a dor. O azar não recai sobre quem decide. Recai sobre quem é condenado a existir. Essa recusa em refletir sobre o nascimento não é casual. É sistêmica. A cultura opera como um aparato de repressão filosófica. Filmes, músicas, religiões, slogans publicitários e gurus de autoajuda. Todos giram em torno da repetição hipnótica de que a vida vale a pena. Mas essa pergunta só existe porque, secretamente, todos intuem que a vida não se sustenta por si. Ninguém indaga se respirar ou piscar os olhos vale a pena. Apenas o que é intragável precisa ser justificado. Como escreveu Émile Cioran, não corremos em direção à morte, fugimos da catástrofe do nascimento. Esta é a inversão definitiva. A morte não é o trauma é o surgimento. Nascemos como exilados de um nada pacífico e nos debatemos até o fim, tentando construir abrigos contra a catástrofe de ter sido. No âmago do antinatalismo não está um repúdio à vida em si, mas uma objeção ética à imposição da existência. Trata-se de uma recusa moral diante do ato de convocar outro ser ao palco do sofrimento, sem que este tenha podido consentir. Porque, sim, o nascimento é uma emboscada, uma armadilha biológica disfarçada de milagre. Vem ao mundo um ser que, antes mesmo de compreender o que é, já está imerso em carências, pressões e feridas. E tudo isso será vendido como a experiência de viver. O mundo como conhecemos é uma espécie de lavagem cerebral coletiva, sustentada por desejos fabricados, esperanças recicladas e metas impostas. A vida converte-se numa linha de montagem de frustração. O indivíduo é persuadido desde o início a acreditar que tudo tem sentido, que tudo é superável, quando, na realidade, a própria estrutura da existência já é um campo minado de incertezas e angústias. Mas alguém poderia dizer: mas eu sou feliz. E é bom que seja. Mas a exceção não pode fundamentar o juízo ético universal. Se 100 pessoas forem esmagadas por um elevador e uma sair sorrindo, isso não transforma o elevador em uma boa invenção. O nascimento é esse elevador. A maioria é esmagada pela ansiedade, pelo luto, pela privação, pela doença, pela lucidez. Não, a vida não ganha valor porque é difícil. Essa crença, profundamente enraizada, de que o sofrimento dignifica, purifica ou eleva, é uma das mais perversas heranças morais da tradição. A dor não é uma virtude, é uma calamidade. E, se pode ser evitada, deveria sê-lo. O sofrimento não precisa de exaltação metafísica, mas de contenção ética. Quando corretamente compreendido, o antinatalismo não é niilismo, mas responsabilidade última. É o rompimento consciente com uma cadeia ancestral de reprodução automática, movida a instinto ou esperança. É um instante em que alguém diz: em mim termina.
Um gesto de lucidez numa espécie mergulhada em promessas falsas. É evidente que isso ofende. Essa ideia colide com os pilares da civilização, o instinto reprodutivo, a fé religiosa, o culto à família, a economia baseada no crescimento demográfico. Dizer que não se deve ter filhos é mais que um argumento. É um ato herético contra um dogma sacralizado. Daí o riso nervoso, o desprezo automático, a hostilidade cega. O incômodo revela a profundidade da ameaça. A mente se retrai quando algo fere sua estrutura mais íntima. O antinatalismo não oferece utopias, não quer reformar o mundo, quer interrogar sua própria origem. Ele não diz, vamos melhorar as condições da vida. Ele ousa dizer, talvez o eu foi começar a viver. É por isso que causa pavor. Porque, se for verdade, então aquilo que celebramos, o nascimento, é o próprio epicentro da tragédia. A festa se torna crime. O batismo da existência se revela como uma condenação inadvertida. E diante dessa consciência, vem a pergunta inevitável. E agora? O antinatalismo não responde com programas políticos, nem com revoluções sedentoras. Ele propõe algo mais austero, uma recusa serena, radical e silenciosa. Um limite, um basta, e nesse gesto de contenção, que parece aos olhos do mundo uma derrota, talvez resida a única vitória possível, não contra a vida, mas contra a repetição cega da dor. Talvez o maior gesto de amor hoje seja dizer não. Não à reprodução automática da espécie. Não à fantasia de que trazer alguém no mundo é sempre um presente, quando, em tantos casos, é um fato. Um peso silencioso que o outro vai carregar sozinho, por décadas, até que um dia não consiga mais. Se, como dizia Schopenhauer, o mundo é um inferno onde as almas se condenam mutuamente ao nascimento, então o antinatalismo é simplesmente a recusa em continuar cúmplice. É se negar a assinar mais um mandado de sofrimento. É não pactuar com a condenação de uma alma que sequer teve a chance de dizer sim. Porque é isso que acontece quando alguém nasce. Uma pena perpétua é declarada sem julgamento, sem defesa, sem nem mesmo advogado de ofício. E não adianta contra-argumentar com clichês, mas e as coisas boas da vida? E o amor? E as alegrias, as descobertas, os momentos bonitos? Sim, eles existem, mas são compensações, não justificativas. São um oásis ilusório no deserto de areia movediça. O problema não é que a vida seja só dor, é que ela contém dor o bastante para que o risco nunca se justifique. É como inscrever alguém em um jogo onde há 70% de chance de perder um braço, e no melhor dos cenários, o prêmio é um chocolate. Quem, em plena lucidez, submeteria um outro ser a isso? O antinatalismo não quer tirar de ninguém o direito de continuar. Não é um chamado ao suicídio, muito menos à misantropia. É apenas a recusa ética de obrigar alguém a começar. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é suportar a existência porque já se está nela. Outra, bem distinta, é decidir que alguém mais também deve suportá-la. A verdadeira arrogância humana está aí, no gesto de criar outro ser e presumir que isso é um bem. Como se fosse possível garantir que a vida dela fosse valer a pena. Como se fosse justo empurrá-lo do alto do ser e aplaudir a queda. No fundo, todos sabemos, embora prefiramos fingir que não, que nada pode ser garantido, que não se pode assegurar a saúde, nem amor, nem dignidade, nem sequer uma trégua mental. No máximo, o que se oferece a quem nasce é uma aposta cega, que talvez a existência dele seja um pouco menos miserável do que poderia ser. Mas torcer não é ética, esperar o melhor não é responsabilidade. Criar uma vida nesse cenário é uma espécie de roleta russa moral, que só parece aceitável porque está culturalmente normalizada. A insanidade generalizada tomou o lugar da lucidez. A maior parte dos pais ama seus filhos,
depois que eles passam a existir. Antes disso, não há amor, só impulso. O que há é desejo, de continuidade, de projeção, de imortalidade simbólica. Um desejo de seguir o script, de repetir o ciclo, de tapar o buraco ontológico com o corpo alheio. A criança, longe de ser um milagre, é a materialização concreta de uma carência. É a resposta muda de uma pergunta nunca feita, porque ninguém pode perguntar se ela queria estar aqui. É justamente essa impossibilidade que torna o gesto de procriar eticamente indefensável. A objeção mais comum: mas se seus pais tivessem pensado assim, eu não estaria aqui. A única resposta honesta é: exatamente. Você não estaria sendo corroído por um corpo que degrada, nem atolado em ansiedade, nem acorrentado à certeza da morte. Você estaria no único estado verdadeiramente isento de dor, de perda, de expectativa. O não nascido, o único que não sofre, é o único invulnerável. Não é uma ameaça, nem um lamento. É uma constatação fria, lógica e irrefutável. E isso nos leva de volta à pergunta essencial: por que continuar? Por que manter viva essa engrenagem de carne consciente que geme, apodrece e morre em silêncio? Só porque já estamos dentro dela? Só porque os mitos da tradição, cultura e da esperança nos ensinam a dizer amém? Talvez seja a hora de recusar, não de repetir. Talvez o verdadeiro avanço ético não esteja em multiplicar a vida, mas em proteger o vazio. Porque a única maneira de garantir que alguém jamais sofrerá neste mundo é não forjando sua entrada no cárcere do ser. Fecho este ensaio com a única bênção legítima que a existência concede, a ausência dela. Como está dito no Eclesiastes, citando: pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência, e ninguém os consola. E julguei os mortos, que já faleceram, mais felizes que os vivos, que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que ambos é aquele que não nasceu, porque não viu o mal que se exerce debaixo do sol. Fim de citação.